palavra de Deus, irmãos, nos diz em Romanos, no capítulo 15, não precisa abrir, apenas eu vou ler. Romanos capítulo 15, versículo 4, diz assim: porquanto tudo o que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela constância e pela consolação proveniente das Escrituras tenhamos esperança. Então, tudo que foi escrito anteriormente, o Espírito Santo levou Paulo, o apóstolo, a escrever essas palavras. Que tudo que foi escrito anteriormente, foi escrito para instrução nossa, para ensino nosso. Por isso é que de tempos em tempos nós voltamos ao Velho Testamento, ao Antigo Testamento, para aprender as lições que Deus transmitiu através da vida dos servos dele do passado. Hoje nós vamos falar sobre as orações de Moisés. Moisés, irmãos, foi provavelmente o maior homem de Deus da antiguidade. O maior homem de Deus no Velho Testamento. A Bíblia fala, quando encerra o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, diz que nunca se levantou um profeta semelhante a Moisés, com quem Deus falava face a face. Com exceção de Jesus, Moisés provavelmente foi o homem que teve a maior intimidade com o Pai. Mais do que Abraão, que era amigo de Deus. Mas Moisés, ele falava com Deus face a face. Então as orações de Moisés, a vida de Moisés, ela nos é muito preciosa e nós podemos tirar lições para a nossa vida. Moisés, eu posso dizer aos irmãos que 2 homens se destacam nas Escrituras. No Antigo Testamento, Moisés, e no Novo Testamento, o apóstolo Paulo. Eu penso, isso é um pensamento meu. Uma vez Jesus, os discípulos lá, veio a mãe dos filhos de Zebedeu pedindo para ela que Jesus concedesse um pedido que ela iria fazer. Jesus disse: então faça o pedido, depois eu vou ver. Porque nós não podemos ir dizendo, está concedido sem saber, Daí ela disse: olha, eu quero pedir que no teu reino, os meus filhos, um se assente à tua direita e outro se assente à tua esquerda. Aí Jesus disse: olha, você não sabe o que está pedindo. Isto está reservado pelo meu Pai. É meu Pai quem vai ordenar quem é que vai se assentar à minha direita e à minha esquerda. E eu penso, isso é uma opinião minha, que olhando para as Escrituras, se tem alguém que mereceria sentar-se à direita e à esquerda do Senhor, seria Moisés e Paulo. Mas isso é Deus quem vai resolver. Irmãos, a vida de Moisés, ela se divide em 3 partes. Os primeiros 40 anos, Moisés passou na corte do faraó. Não obstante ter nascido escravo, ele foi criado como filho da filha de faraó. Ou seja, como um príncipe do Egito. E ali ele foi instruído em toda a ciência dos egípcios. Ele se tornou, vamos dizer, os primeiros 40 anos, um homem muito importante. Mas, de repente, Moisés descobre que, na verdade, ele era uma pessoa que Deus havia escolhido para libertar o povo de Israel do Egito. Ele descobre que a sua origem é de escravos, é de israelitas. E a Bíblia fala que um certo dia ele estava andando ali no meio dos escravos, no meio do povo, e ele viu um egípcio maltratando um israelita, que era escravo. E ele olhou para um lado, olhou para o outro, não viu ninguém, e ele não teve dúvida: já que eu sou o predestinado a libertar o povo, vou começar com esse egípcio. Matou aquele egípcio e enterrou na areia. A Bíblia nos fala isso. Moisés não estava entendendo nada. Enterrou aquilo na areia. No dia seguinte ele viu 2 israelitas contendendo entre si e, ao tomar conhecimento daquilo, ele foi repreender aquele que estava errado e ele disse: olha,
Você também vai querer me matar, como você matou o egípcio e enterrar na areia? Moisés falou, opa, a coisa foi descoberta, agora a minha solução é dar no pé. E Moisés fugiu da presença de Faraó e foi para a terra de Midian. De príncipe do Egito, ele se tornou um pastor de ovelhas. Então, a vida de Moisés, ela tem 3 partes. Os primeiros 40 anos na corte. Os segundos 40 anos, ele passou no deserto de Midian, como pastor de ovelhas. E os últimos 40 anos, Deus o comissionou para arrancar o povo do Egito com mão forte e conduzir o povo até a terra de Canaã. Moisés foi o último daqueles mencionados na Bíblia que viveu 120 anos. Depois vai caindo, até chegar ao texto que eu li hoje, que é uma revelação de Deus a Moisés, o último que viveu 120 anos. A esse Deus disse, a duração da nossa vida, ou a duração da vida do homem agora é de 70 anos. O que passar disso é enfado e é canseira, e é verdade. Quando passa dos 70, para chegar nos 70 a gente já começa a pedir um pouco d'água. Quando passa dos 70, aí a água já não está resolvendo mais. Tem que pedir, quem sabe, uma outra coisa, porque o que vem realmente é enfado e canseira. Não obstante, a ciência acaba de comprovar em 2003 aquilo que Deus diz em Gênesis 6, que os dias do homem sobre a terra seriam 120 anos. O estudo do genoma humano comprovou que o homem tem estrutura física para viver 120 anos. Não vive 120 por causa do ambiente poluído que ele vive. Respira ar poluído, come comida envenenada, bebe água poluída, enfim, vive uma vida estressante. Hoje, estava falando ontem com a minha cunhada, né, Daniel 12:4. Né, os homens correm de um lugar para outro, como formiga, para lá e para cá, e a ciência se multiplica. Nós estamos vivendo esses dias. Né, as pessoas estão estressadas, por quê? Porque tem que correr o tempo todo. Então, por causa disso, não vive os 120 anos. Mas ele tem estrutura para viver, segundo a ciência. Então, a vida de Moisés, ela começa assim, conforme eu acabei de explicar para os irmãos. A primeira observação que eu gostaria de fazer antes de analisar a primeira oração de Moisés, que hoje nós vamos falar sobre as orações de Moisés, é que quando Moisés resolveu começar a libertação do povo matando aquele egípcio e enterrando na areia, ele não estava entendendo coisa alguma do plano de Deus. Irmãos, às vezes nós tomamos conhecimento de alguma coisa que Deus quer fazer conosco e nós saímos por aí já implementando aquilo, botando em prática aquilo, sem saber se realmente é dessa maneira que Deus quer fazer. Nesse ponto, Deus me ajudou muito, porque quando eu tinha 14 para 15 anos, o meu pastor Eliseu Ximenes, orando comigo, na única vez que eu pedi para ele orar por mim, orando por mim, ele terminando a oração, ele me diz, Deus me revelou que ele te escolheu para uma grande obra, e você vai realizar esta obra. Irmãos, eu comecei a andar com ele, a pedido dele, comecei a viajar com ele, era adolescente ainda, mas ele nunca mais me falou deste assunto e não me mandou para o seminário. Não sei se Deus falou alguma coisa para ele. Deus só foi cumprir esta palavra exatamente mais ou menos 30 anos depois. Tudo tem o seu tempo. Moisés, ele não estava entendendo as coisas de Deus. E ao fazer isto, ele teve que fugir para o deserto. E foi aí, irmãos, que Deus começou a trabalhar com Moisés. Até ali Deus não trabalhava com Moisés, apenas o protegeu e deu condições para Moisés se tornar um homem preparado. Moisés era um homem que conhecia toda a ciência do Egito, que era a ciência mais adiantada da época. Era um homem muito preparado como príncipe do Egito. Entretanto, Deus teve que colocá-lo no seminário de Deus. O seminário de Deus é diferente. O seminário de Deus
é quebrantamento. Deus quebrou Moisés, Deus moeu Moisés. 40 anos ali, de príncipe do Egito a pastor de ovelhas, aqueles animaizinhos estúpidos, se a gente pudesse dizer assim, bobinhos, que não sabe se defender, não sabe nada. O pastor tem que guiar para tudo, para comida, tem que proteger, não sabe se proteger, é um dos animaizinhos mais indefesos que tem. Depende 100% do pastor. E Moisés, então, um homem culto, um homem letrado, casa com uma pastora de ovelhas, uma mulher analfabeta, com toda certeza, né? E vai viver aquela vida lá. Eu posso imaginar Moisés, à noite, às vezes, né? Pensando na vida dele, o que está acontecendo comigo? Como, se eu sou o libertador do povo, esse negócio virou tudo de cabeça para baixo, não estou entendendo nada. 40 anos para quebrantar Moisés. Foi ali, irmãos, que a Bíblia diz que Moisés se tornou o homem mais manso da terra. Porque quando ele estava lá no Egito, ele não era manso, não. Tanto que ele viu a briga, interviu na briga, matou o egípcio e se escondeu na areia. Né? E no dia seguinte já queria arbitrar outra contenda. E eu quero dizer para você que Deus então quebrou Moisés, moeu Moisés, quebrantou Moisés. Para que Deus possa usar uma pessoa, essa pessoa precisa estar quebrantada. Aprenda primeiro isso. Deus não usa a pessoa orgulhosa. Deus não usa um homem e uma mulher orgulhosos. Deus precisa que aquela pessoa tenha um coração quebrantado. É por isso que Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Mas aí Deus aparece a Moisés, nós conhecemos essa história, comissiona Moisés. Moisés a princípio diz: olha, Senhor, é melhor o Senhor mandar outro, afinal de contas eu não falo muito bem, eu gaguejo, é mais ou menos isso, eu não tenho jeito de falar, mas Deus que tinha escolhido ele antes do nascimento, né, antes no ventre, Deus disse: não, é você que vai, o seu irmão Arão, que fala muito bem, vai ser o seu porta-voz e vocês vão me libertar o povo do Egito. E dá instrução a Moisés, e Moisés vem. E aí então nós vamos ver a primeira investida de Moisés lá no livro de Êxodo. Lá no livro de Êxodo, irmãos, bem no começo do livro de Êxodo, ali no capítulo 5, 4 e 5, você vai ver que no capítulo 5, Moisés e Arão, eles vão e falam com Faraó. Deus tinha mandado eles irem lá e falar com Faraó: olha, deixe o meu povo ir, para que me celebre um culto no deserto, a 3 dias de caminho do deserto. Faraó disse para Moisés: olha, eu não conheço esse seu Deus e não vou deixar o povo ir. E pelo que eu estou notando, esse povo está muito folgado, já a ponto de querer sair para celebrar festa para o Deus dele. Vamos fazer o seguinte: a partir de hoje, o povo vai colher a palha necessária para fazer os tijolos. Não vai diminuir nenhum tijolo. E não vai ser dado palha para eles. Eles vão ter que sair e procurar a palha, arrumar a palha, e o número dos tijolos não vai diminuir. A situação ficou complicada. Então nós lemos no capítulo 5, a partir do versículo 20, o seguinte: ao saírem da presença de Faraó, aqueles que foram lá reclamar, os líderes que dirigiam os escravos, os líderes dos hebreus, ao saírem da presença de Faraó, depararam com Moisés e Arão, que vinham ao encontro deles, e disseram-lhes: olhe o Senhor por vós e julgue isso, porquanto fizeste o nosso caso repelente diante de Faraó e diante dos seus servos, metendo-lhes nas mãos uma espada para nos matar. No versículo 22 e 23, nós temos a primeira oração de Moisés, que é o texto que eu quero. Então, tornando-se Moisés ao Senhor, disse: Senhor, por que trataste mal a este povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei a Faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado a este povo
e de nenhum modo tens livrado o teu povo. Essa foi a primeira oração que Moisés fez. E é uma oração lamurienta e uma oração de uma pessoa que não estava ainda sintonizado com o tempo de Deus. Irmãos, nós temos que aprender algo aqui nessa primeira oração. Moisés, ele falhou em entender que em algumas orações o fator tempo precisa ser considerado. Mesmo sendo uma oração de conformidade com a vontade de Deus, as coisas não acontecem do jeito que nós pensamos que deveria acontecer. Moisés achou, bom, já que Deus é todo poderoso, é o Deus que criou todas as coisas e me mandou lá dizer para Faraó soltar, então eu vou lá e o Faraó vai mandar soltar. O Faraó vai dizer, assim, vou atender, pode ir embora, pode fazer o culto que vocês quiserem. Não, Moisés falhou em entender o fator tempo. E aqui nós podemos tirar para nós uma lição muito preciosa. Irmãos, muitas vezes nós oramos pela conversão dos nossos cônjuges, né? O esposo, a esposa, a conversão dos filhos, a conversão da família, e não acontece. E aí a gente começa a desanimar. Mas Deus tem o seu tempo para fazer as coisas. Deus tem que trabalhar com o fator tempo. Toda vez que entra em consideração a vontade de outra pessoa, Deus não vai violar a vontade daquela pessoa para atender aquela oração. Lembre-se disso. A salvação é oferecida a todos, mas a pessoa tem que querer. Então Deus tem que trabalhar na vontade do seu filho, na vontade do seu cônjuge, na vontade do seu familiar. Deus vai trabalhar nas circunstâncias que cercam estas vidas para levar esta pessoa a um ponto onde ele possa alcançá-lo para o seu reino. Por isso o fator tempo na oração é muito importante, porque as coisas não ocorrem às vezes como a gente quer. George Miller, da Inglaterra, ele deixou um diário escrito, seus biógrafos falam que ele teve 50.000 orações respondidas. Ele anotava, ele era um homem que tinha uma intimidade também com Deus muito grande. Suas orações eram curtinhas, bem diretas e objetivas. E George Miller, lá no século passado, no século XIX, século XX, ele cuidou, ele fundou e manteve, sem nunca pedir ajuda ao governo ou a qualquer pessoa, ele fundou orfanatos que acolheram cerca de 25.000 órfãos ao longo dos seus 80 e tantos anos. E ele só pedia as coisas a Deus. E Deus operava maravilhas através da vida de George Miller. Mas os seus biógrafos dizem que 3 orações ficaram sem resposta. Das cerca de 50.000. O que é isso, pastor? 3 orações em 50.000? Nós não precisamos nem considerar. Mas 3 ficaram sem resposta. E essas 3 orações eram 3 amigos por quem ele orava para que Deus salvasse. No dia do seu funeral, um deles, no culto fúnebre, entregou a sua vida a Jesus. Logo depois, o segundo, e passado algum tempo, o terceiro. Todas as orações de George Miller foram aceitas. Todas elas foram atendidas. Às vezes não é no tempo que nós esperamos. A minha mãe orou a vida inteira. Minha mãe foi mais de 50 anos crente. Ela orou a vida inteira pela salvação dos seus filhos, mas ela não viu o filho mais velho ser convertido. Mas depois que ela partiu, alguns anos depois, meu irmão mais velho se converteu. Hoje nós somos todos salvos. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Todos os 6 irmãos servimos a Deus. Temos o temor do Senhor e servimos a Deus. Mas essa oração só foi atendida depois da morte da minha mãe, assim como depois da morte de George Miller. E às vezes, irmãos, aqui tem uma outra lição que nós podemos tirar dessa primeira oração de Moisés. Moisés vai e faz o que Deus manda. A situação, ao invés de melhorar, piora. Isso já aconteceu com você? Você começa a orar e ao invés da coisa melhorar, começa a piorar.
Você está orando pela salvação de alguém ou por alguma situação específica e ao invés daquilo melhorar, começa a piorar. É o que aconteceu aqui. A ponto dos líderes dizer, olha bem, Deus julgue esse caso, olha o que vocês fizeram. Vocês meteram uma espada na mão do faraó para acabar com a gente. Por quê? Vocês foram lá cutucar cobra com o pau curto, né? Mais ou menos isso que a gente costuma dizer. Mas eles não entendiam também qual era o projeto de Deus. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para você. Quando a sua oração começar a causar reação contrária, você começa a intensificar mais a sua oração. Por quê? Porque Faraó é um símbolo de Satanás, ele reagiu. Satanás também vai reagir à sua oração. Ele vai se opor à sua oração. E ele vai usar os instrumentos que estão ao alcance dele, na mão dele, as pessoas que ele pode manipular para reagir àquela situação. Por isso, ao invés de desistir, você deve crescer, intensificar, inclusive a batalha. Porque você está indo no caminho certo. Saiba que Deus está agindo, é por isso que o diabo está reagindo. Se há essa reação, é porque Deus está agindo. E quando Deus age, diz a Bíblia, operando eu, quem me impedirá? Não há possibilidade. Então, irmão, não fique preocupado se as coisas, ao invés de melhorarem, piorarem. É o diabo que está reagindo. Então, a primeira lição que nós podemos tirar dessa primeira oração de Moisés. Moisés não discerniu o tempo. Como não discerniu o tempo, ele já foi para Deus e disse, olha, eu não estou entendendo nada. Eu vim aqui, comissionado pelo Senhor, fiz o que o Senhor mandou, em vez da coisa melhorar, já está piorando. Deus vai dar uma resposta para ele logo aqui em seguida, e Deus vai falar com ele a respeito do fator tempo. Segunda oração de Moisés que nós vamos examinar nesta noite. Eu acho que só vamos conseguir examinar umas 3. E eu tenho 7 orações de Moisés, muito importantes, que nos ensinam. Por isso, se não for possível hoje, com a graça de Deus, domingo que vem à noite, nós estaremos, que é domingo de ceia, só vou falar à noite, e estaremos concluindo esta palavra. Deus age poderosamente através de Moisés, vem as 10 pragas, o povo sai com o despojo do Egito, com as riquezas, tudo que eles pediram, os egípcios deram, porque os egípcios ficaram apavorados, eles achavam que Deus ia matar todos os egípcios, a começar do primogênito, depois ia para o segundo, depois ia para o terceiro, ia acabar com a família, ia acabar com o Egito. Então eles praticamente empurraram para fora os filhos de Israel, que saíram afoitamente, apressadamente, no dia seguinte, à matança dos primogênitos do Egito. Então o povo saiu do Egito com uma estrondosa vitória. E agora nós vamos, alguns capítulos para frente, no capítulo 14 de Êxodo, Deus dá uma orientação a Moisés. Capítulo 14, disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel que se voltem e se acampem diante de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zephon, em frente dele assentareis o acampamento junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel, eles estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. Eu endurecerei o coração de Faraó, e ele os perseguirá. Glorificar-me-ei em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor, e eles fizeram assim. Deus então fala com Moisés e diz para Moisés, Moisés, acampa-se aqui, entre esse lugar aqui. Na frente tem o mar, do lado tem 2 montanhas e atrás tem o deserto. O que Deus fez? Deus endureceu o coração de Faraó e fez com que Faraó viesse com todo o seu exército, para liquidar e trazer de volta, liquidar os rebeldes e trazer o que restasse de volta para o cativeiro. Mas Deus tinha um plano. O plano de Deus, Deus disse para Moisés, faça assim, porque eu vou acabar com Faraó e com o seu exército.
Mas Deus não deu os detalhes a Moisés. Sabe, irmão, às vezes nós queremos os detalhes. O plano geral só nós ficamos assim meio desorientados, né? E nós queremos os detalhes, mas Deus não costuma dar os detalhes. Deus costuma dar, quando Ele fala, o plano geral, para que você siga. Muito bem. Eles fizeram isto. E o resultado foi que Faraó veio. E quando o povo viu Faraó chegando com aquele tropel todo, com aqueles exércitos todos, o povo estremeceu, temeu e começou a murmurar contra Deus e contra Moisés. Contra Deus e contra Moisés. E dizer, olha, nós vamos morrer tudo aqui nesse deserto, vamos ficar insepultos aqui, vamos ser comidos pelos abutres. Antes nós tivéssemos ficado lá no Egito, servido ao Faraó, estava no cativeiro, tudo bem, levando umas chibatadas de vez em quando, mas estaríamos vivos. E agora, como é que nós vamos ficar? E aí, Moisés, vendo aquela situação, Moisés vai fazer uma coisa que nós chamamos, tem o tempo para orar e o tempo para agir. Moisés vai orar. Olha o versículo 15. Então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que baixem. E tu levanta a tua vara e estende a mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que eu endurecerei o coração dos egípcios, e estes entrarão atrás deles, isto é, dos filhos de Israel, e glorificar-me-ei em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando me tiver glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Irmãos, aqui nós vemos novamente Moisés tomando uma atitude. Moisés foi orar, isto é, clamar ao Senhor, e Deus repreendeu Moisés por esta oração. Por quê? Porque não era tempo de clamar, era tempo de agir. Deus havia dado um cajado para Moisés, uma vara para Moisés, e a partir daquele momento, aquela vara passou a ser chamada de vara de Deus. Toda vez que Moisés ia operar uns sinais, ele pegava aquela vara e dizia para Arão, Arão, faz isto. E o Arão fazia e Deus mandava a praga em cima. Então Deus tinha mandado eles, atrás estava o Faraó com o seu exército, dos lados os morros, não dava para fugir, na frente o mar, então não era hora de orar, era hora de agir. Moisés começa a clamar e Deus diz, para com esta oração. Não é tempo de orar, é tempo de agir. A palavra oração, ela tem 7 letras. As 3 primeiras é ora. As 4 últimas é ação. Então tem um tempo de orar e um tempo de agir. Agora não era hora de orar, era hora de agir. Irmãos, Moisés tinha nas mãos o símbolo da autoridade de Deus. O cajado estava com ele. O poder que Deus havia colocado naquele cajado, ele tinha demonstrado a Moisés. Quando Moisés conversou a primeira vez com Deus e recebeu o comissionamento, Deus perguntou, o que você tem aí na sua mão? Ele disse, um cajado. Ele disse, lança na terra. Quando ele lançou na terra, ela se transformou numa serpente. Moisés fugia dela. Aí Deus disse, vai por detrás e pega novamente pela cauda. Ele foi lá e pegou a cobra pelo rabo. Tem que ter coragem, né? Mas Deus estava ali. Pegou a cobra, ela novamente se transformou. Deus disse, olha, com esta vara você vai livrar os filhos de Israel. Deus deu a ele um símbolo de autoridade e poder. E quando Deus dá alguma coisa para uma pessoa, Ele espera que essa pessoa use no ministério. E aí você poderá estar perguntando, pastor, e o que eu tenho de autoridade? Irmãos, nós temos muito mais do que uma vara, do que um cajado. Nós temos o glorioso nome de Jesus. Jesus nos deu o seu nome. O nome de Jesus, irmãos, hoje nós temos o nome de Jesus. Jesus disse, tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho.
Em meu nome porão as mãos sobre os enfermos, em meu nome expulsarão os demônios, o meu nome, se beberem alguma coisa mortífera, nada lhes fará dano. Em meu nome você pode fazer qualquer coisa, e os demônios sabem disso. Faraó é um símbolo de Satanás, Satanás sabe disso, que nós somos poderosos quando sabemos usar o nome de Jesus em toda e qualquer situação. Se você está numa situação de perigo, use o nome de Jesus. E aqui eu quero te dar um ensino muito importante. Às vezes nós criamos certas manias ou certas práticas que não são bíblicas. Eu já vi isso, até pastores falando isso, e crentes também, dizendo, né, eu clamei pelo sangue de Jesus e houve livramento. Irmãos, aonde está na Bíblia que nós devemos clamar pelo sangue de Jesus para livramento? Não está na Bíblia. A Bíblia diz que o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Agora, o nome de Jesus, sim. No nome de Jesus, ou você não precisa nem dizer, clame apenas, Jesus. Ele sabe. E o anjo de Deus que está com você vai agir. Não clamar pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus é para a purificação de pecados. E nós já fomos purificados. Nós já fomos salvos. Cuidado com isso. Eu já vi gente, o sangue de Jesus tem poder. Não é assim, irmão. É o nome de Jesus. É o nome de Jesus. É o nome de Jesus que tem poder. O sangue é para nossa propiciação, para a nossa redenção. Não só para os nossos pecados, mas para o pecado do mundo inteiro. A Bíblia nunca fala que você deve clamar o sangue de Jesus para proteção, mas usar o nome de Jesus, que é o cajado de autoridade que você tem nas suas mãos, a vara que você tem na sua mão, para usar com autoridade, é o nome de Jesus. Quando os filhos de Seva, no capítulo 19 de Atos, foram expulsar aquele demônio prevaleceu contra eles e disse, a Jesus conheço, e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E pulou em cima deles, e eles saíram desnudos pelas ruas, né, machucados e envergonhados. Então, Moisés tinha a autoridade e deveria, ao invés de clamar a Deus, para que Deus fizesse alguma coisa, Deus diz, para com essa oração. Por que clamas a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. Aqui é marchar pela fé, tem que entrar no mar. E disse, você, Moisés, estende o cajado de autoridade que está na tua mão e fere o mar, que eu vou abrir as águas. E Deus fez isso. E enquanto ele fazia isso, o anjo do Senhor se postou lá para que os egípcios não se aproximassem dos filhos de Israel. Então, irmãos, Deus espera que nós usemos os recursos que Ele colocou nas nossas mãos. O cajado, a vara, que é um símbolo de autoridade. Hoje nós temos, então, o nome de Jesus. E ao nome de Jesus deve-se dobrar todo o joelho do que há em cima nos céus, embaixo na terra e até mesmo no inferno, nas águas debaixo da terra. Porque Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Aleluia. E esse nome nos pertence. Então, meu irmão, no momento de dificuldade, use o nome de Jesus. Use o nome de Jesus, clame. Clame o nome de Jesus. Smith Wigglesworth, eu estava lendo a biografia desse homem. Uma vez ele foi orar por uma pessoa, e essa pessoa tinha sido um pregador, mas ficou muito doente. E na medida em que ele foi definhando, ele foi perdendo a fé também, porque não era curado. E encheu-se de amargura. E quando Smith chegou ele estava muito amargurado, sem nenhuma fé. Chamava-se Lázaro, este homem. E Smith tentou ministrar a ele, mas não conseguiu. Passou uma tarde com ele, não conseguiu.
O homem estava arrasado, os médicos haviam desenganado, ele estava secando, morrendo. Aí Smith desceu, falou com a família também não acreditava na possibilidade de nenhum milagre ali. Era uma situação totalmente desesperadora. Ele disse, será que eu consigo, nesta cidade, nessa aldeia, nesse bairro aqui, eu preciso de 7 pessoas só para concordar comigo. E eles conseguiram arrumar lá 7 irmãos. E eles foram lá e ficaram em volta da cama, pegaram na mão, Smith pegou numa das mãos, um outro irmão pegou na outra mão de Lázaro, fizeram uma roda e disseram, Smith disse, olha, nós não vamos orar. Nós só vamos falar um nome. O nome que é sobre todo nome, que se nomeia. O nome de Jesus. E eles começaram a falar, Jesus, 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 Jesus. Falando com fé, Jesus, Jesus, Jesus. E na medida em que foram falando com fé, veio uma corrente, assim, como se fosse uma corrente que jogou o Lázaro para cima da cama, assim, parece que ele levou um choque de não sei quantos volts, levantou e desceu outra vez. E Smith continuou, Jesus, 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 Jesus. E daqui um pouco veio outra vez aquele choque, aquele negócio que levantou o quase defunto, ele já estava praticamente defuntando já, né, se nós pudéssemos dizer assim, morrendo. Levantou novamente aquele homem, ele caiu novamente na cama, e eles continuaram a falar e a pronunciar o nome de Jesus, 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 Jesus. Irmãos, o poder de Deus desceu naquele lugar. Desceu naquele lugar, pegou aquele homem, entrou naquele corpo e fez uma cura completa. Aí ele disse para aquelas pessoas, eu não sei se eram 5 ou 7, eu não me lembro direito, parece que eram 7. Disse, agora vocês podem descer, nós não precisamos fazer mais nada, porque eu não vou ajudar Deus a fazer a sua obra. Ele sentou ao lado, eles desceram, e ele ficou vendo o poder de Deus agir naquele homem. A magnitude do poder. Deus entrou, o poder de Deus, por causa do nome de Jesus, entrou naquele homem, ele se fortaleceu, levantou, vestiu a roupa, tomou um banho, vestiu a roupa, desceu, e Smith tinha dito para a família, pode fazer a janta, porque ele vai jantar hoje aqui, no salão, aqui embaixo com vocês. Ele não comia, só de pronunciar o nome de Jesus. O nome de Jesus. Irmãos, Deus investiu tudo o que ele tinha, todo o poder, toda a autoridade, no nome de Jesus. Muito mais do que a vara que ele colocou nas mãos de Moisés, que feriu o mar e abriu o mar vermelho. Para que o povo de Israel passasse a pé enxuto e os egípcios fossem liquidados. O nome de Jesus nos pertence por direito de filiação. Ele nos deu. Em meu nome. Então nunca tome o nome de Jesus em vão. Clame por Jesus na hora certa. Confie que o poder de Deus está neste nome. Ele é o nome que é sobre todo nome. Eu acho até que nós, como pais, nunca deveríamos colocar este nome em nenhum dos nossos filhos, como muita gente faz. Porque é um nome que é sobre todo nome, que se nomeia nos céus, na terra e embaixo da terra. Moisés, então, ele falhou aqui também, a não entender que não era tempo de orar, era tempo de agir. E nós, irmãos, muitas vezes vamos agir quando não é tempo de agir, é tempo de orar. E orar, quando não é tempo de orar, é tempo de agir. Aprenda isso também. Se você tem o cajado na sua mão e a situação é de emergência, não é hora de buscar a Deus. É hora de confiar e usar o que você tem às suas mãos. Deus perguntou a Moisés, o que você tem nas suas mãos? Moisés disse, uma vara. Deus então pegou aquela vara e fez dela o cajado de Deus.
a vara de Deus. Mais para frente, essa vara passa a ser chamada de vara de Deus, ou o cajado de Deus. Hoje, nós não temos a vara de Deus, o cajado de Deus. Hoje nós temos algo muito superior, como eu acabei de dizer, que é o nome que se nomeia acima de todo nome, o nome de Jesus. Amém? Graças a Deus pela sua palavra. Para que eu possa, pelo menos, ir no terceiro ponto, ou na terceira oração de Moisés, nós vamos agora olhar o capítulo seguinte. Depois desse estrondoso milagre, desse livramento grande, a Bíblia fala que o povo caminhou 3 dias para dentro do deserto. Capítulo 15 diz que, versículo 22, depois Moisés fez partir Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. E chegaram a Mara, mas não podiam beber das suas águas porque eram amargas. Por isso chamou-se o lugar Mara, que quer dizer amarga. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Agora sim. Então clamou Moisés ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe uma árvore. E Moisés lançou-a nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali Deus lhes deu um estatuto e uma ordenança, e ali os provou, dizendo: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os ouvidos aos seus mandamentos, e guardarem todos os seus estatutos, sobre ti não enviarei nenhuma das enfermidades que enviei sobre os egípcios, porque eu sou o Senhor que te sara. Amém. Irmãos, quando eles chegaram nesse lugar chamado Mara, eles encontraram água. Mas a água era água amarga, era água que não dava para beber. E Deus não havia falado nada, então era hora de orar. Aqui sim, aqui era hora de orar. O que Moisés fez? O povo murmurou, você pode imaginar, 2,5 milhões de pessoas num deserto sem água. Era uma situação de risco, de alto risco. Acharam água, mas a água não era potável. Não havia uma direção, Deus não tinha falado nada daquela situação. Moisés então clamou ao Senhor e Deus mostrou a ele uma árvore. Mostrou a ele uma árvore e disse para ele pegar aquela árvore e jogar dentro daquela fonte, que as águas se tornariam águas potáveis, doces. E assim aconteceu. E aí Deus dá uma revelação. Deus não somente dá a solução para a água, mas Deus prometeu saúde para o povo. Deus faz uma revelação aqui, porque eu sou o Senhor que te sara. Deus disse: eu sou Jeová Rafá. É a primeira revelação do que é Deus. Deus, a pessoa de Deus. Jeová Rafá, o Deus que te sara, o Deus que te cura. Irmãos, os filhos de Israel peregrinaram durante 40 anos por aquele deserto escaldante e não tinham doenças. A Bíblia diz que não havia entre eles pessoas doentes. E eles saíram do Egito, comeram aquela carne, que era o símbolo do corpo de Cristo, e por causa disso, Deus deu a eles saúde. E agora Deus vem e se revela aqui como Deus que sara. Então aqui nós aprendemos com essa terceira oração de Moisés, que quando nós não temos uma direção de Deus, e não temos nada que podemos fazer naquela situação, então nós temos que buscar a Deus, para que Deus nos mostre o que fazer. E Deus não disse para Moisés bater com a vara na água, não. Deus mostrou para ele uma árvore que ia mudar toda aquela situação. Isso tem simbolismos aqui. Simbolismos. E aquela água se tornou uma água potável. É interessante que, assim como Moisés fez isso, Eliseu também sarou as águas da cidade
de Jericó. Porque a cidade era boa, mas as águas eram ruins. E Eliseu foi o segundo milagre que Eliseu operou. Ele mandou que trouxesse sal, e ele jogou naquelas águas e disse em nome do Senhor Jeová que aquelas águas ficassem curadas. E a partir dali aquelas águas se tornaram potáveis. Nós vimos a fonte de Eliseu. Ela existe até hoje. Elizabeth e eu, quando estivemos lá em Jericó, nós vimos este lugar onde a água é potável até hoje, e não era nos dias de Eliseu. Então, irmãos, Jesus, ele é a fonte da água da vida. Ele é também, a árvore da vida. Ele é o símbolo aqui que Deus vai usar para tornar essas águas boas. Mas Deus aqui, ele faz uma aliança com os filhos de Israel e fala: olha, se vocês andarem nos meus caminhos, me obedecerem em todos os meus caminhos, eu não vou permitir que as doenças que vieram sobre os egípcios venham sobre vocês. Por quê? Porque eu sou, agora ele se revela, eu sou o Deus que te sara. Eu sou o Deus que te cura. Eu sou Jeová Rafa, o Deus que nos dá saúde. Por isso, irmãos, nós temos o Jeová Rafa conosco, o Deus que mora conosco. Nós podemos viver em perfeita saúde. Basta que a gente ande em perfeita obediência. Às vezes nós não temos a saúde porque não andamos em obediência. Quando nós obedecemos o Senhor em tudo, o Senhor tem prazer em nos abençoar em tudo. Fazer com que a sua palavra se cumpra na nossa vida. Há poucos dias atrás eu ministrei, acho que foi a última vez que eu ministrei, uma palavra, o poder de Deus em nós. E eu estava revendo essa gravação esses dias. E realmente o Senhor me testificou. E o pastor Alan veio e pregou uma palavra que confirmou esta que eu havia pregado. Irmãos, o nosso grande problema é nos deixar guiar inteiramente pelo Espírito Santo. É nos ceder completamente. É nos anular completamente para que Deus seja tudo em nós, a fim de que então nós possamos andar em triunfo, nós possamos andar em vitória. Nesse episódio aqui, nós vemos que Moisés acertou em clamar a Deus. Nos outros anteriores, não. Primeiro, ele não definiu o tempo, que precisava haver um tempo, e que Deus tinha um propósito em tudo aquilo. Não seria da primeira vez, da primeira investida, que Deus iria tirar os filhos de Israel. É somente na 10ª. Deus ia manifestar a sua glória e o seu poder. No segundo episódio, que Moisés foi orar, Deus já tinha dito para ele: olha, eu vou acabar com os exércitos de Faraó. E você vai acampar. Moisés era militar, irmãos. Ele tinha sido príncipe do Egito. Ele tinha comandado o exército de Faraó. Ele sabia que ali não era um lugar estratégico. Ali não era um lugar. Na frente o mar, do lado montanhas. E aquele povo com criança, carroça e tudo mais, o único lugar para entrar e sair, eles deixaram aberto para que o inimigo viesse. Então Moisés já deveria estar certo de que Deus iria fazer uma coisa ou outra, ou remover aquelas montanhas ou abrir o mar. Como Deus tinha dito para ele que com aquela vara ele iria operar o poder de Deus, Deus operaria através da vara. Deus disse: ao invés de você orar, estenda e fere o mar, porque eu vou abrir as águas. Nós cantamos de vez em quando, que se o mar não se abrir, nós vamos por cima da água. Nós estamos no Novo Testamento. E é um cântico certo. Se Deus não abrir o mar, nós vamos por cima da água. E é assim mesmo, irmão. E é assim mesmo. Você sabe que nós podemos fazer isso? Porque Jesus fez isso, não fez? Jesus fez isso. Ele andou por sobre as águas. E em João 14, Jesus disse: vós fareis as mesmas obras que eu faço e fareis até maiores do que essas, porque eu vou para junto do Pai. E tudo o que pedirdes em meu nome, eu farei. Tudo o que ordenardes, determinardes em meu nome, eu farei. Não é determinar a Jesus, é determinar em nome de Jesus. Determinar as circunstâncias, determinar aos demônios, determinar as situações.
Jesus, irmãos, ele não tinha problema. Ele terminou de orar lá pela terceira vigília da noite. Não havia ninguém, não havia barca. Ele falou, não tem problema, eu vou por cima d'água. Estava cheio do Senhor. Tinha orado a noite inteira. É assim que Deus quer que nós caminhemos. As orações de Moisés vão nos ensinar mais algumas coisas. Eu vou parar aqui na terceira, mas nós ainda temos 4 orações que Moisés fez em situações diferentes, que pode muito nos ensinar na nossa caminhada da vida cristã. Amém? Graças a Deus pela vida de Moisés, homem de Deus, homem segundo o coração de Deus também. Vamos ficar em pé. Pai, nós queremos te agradecer pela vida do teu servo, Senhor, e pelas experiências vivenciadas por Moisés, um homem extraordinário que falava com o Senhor face a face, que é um símbolo, é um tipo de Jesus Cristo no Antigo Testamento. Graças te damos, Senhor, pelas experiências dele, ó Deus, pelos seus erros e pelos seus acertos, porque através, Senhor, da Escritura que foi preservada para nós podemos, ó Pai, ao meditar nessas coisas que aconteceram no passado, tirar lições para a nossa vida presente, para a caminhada que estamos fazendo rumo a Canaã celestial. Por isso, Senhor, que o teu bom Espírito esteja a nos guiar e que nós possamos, nesta caminhada, usar da autoridade que temos no nome de Jesus, para toda e qualquer situação da nossa vida, mesmo naqueles momentos de dificuldade, Senhor, de aperto, ó Pai, quando o inimigo nos cercar, que nós possamos usar da autoridade que temos no nome de Jesus para reverter toda e qualquer situação, porque o Senhor colocou todo o poder no nome de Jesus. Ele mesmo disse, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Faltou soberanamente, o fez Senhor e Cristo, e lhe deu um nome que é sobre todo nome que se nomeia. Por isso nós te agradecemos, Senhor, por sermos herdeiros do nome de Jesus. E é neste nome que nós estamos agora investidos de autoridade, repreendendo os espíritos de enfermidade que estão nesse lugar agora. Ouçam espíritos de enfermidade que estão atuando nos corpos. Vocês não têm direito de estar nesses corpos. Vocês são usurpadores. Portanto, em nome de Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, nós te repreendemos agora a todo espírito que gera enfermidade. Ordenamos, peguem as suas coisas e saiam agora em nome de Jesus. Nós rejeitamos todo o teu mal, em nome de Jesus. Sai e não voltem mais. Senhor, que a bênção de cura, porque o Senhor é Jeová Rafá, o Senhor é o Deus que nos sara. Nós recebemos esta revelação nesta noite, que o Senhor é o Deus que nos sara. Jesus Cristo pagou o preço da nossa saúde, quando verdadeiramente Ele levou sobre a cruz, sobre Ele, as nossas enfermidades, carregou com as nossas doenças. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas nós já estamos curados. Por isso nós tomamos posse agora, Pai, em nome de Jesus, da saúde que o Senhor nos concedeu ali na cruz. Tomamos posse e repreendemos as dores, as doenças e as enfermidades, e dizemos ao nosso corpo, fique liberto agora e curado em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Saia toda e qualquer doença, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor, por esta hora. E agora, Senhor, nós colocamos diante de Ti o dia de amanhã, que a Ti pertence, a semana que está diante de nós e que a Ti pertence, porque nós Te pertencemos, Senhor. Guia-nos pelo Teu bom Espírito. Em todas as coisas que colocarmos as mãos para fazer, que a mão do Senhor esteja forte sobre nós. Eu abençoo o Teu povo, Senhor, com a prosperidade, com a bênção do Senhor, que nos enriquece em todos os sentidos e não vem acompanhada de dores. Em nome de Jesus, amém, amém, amém.